Auditório São Miguel, sábado, 27 de dezembro de 1986, santo do dia. E escravos de Nossa Senhora, segundo o método de espiritualidade do grande São Luís Maria Grignon de Montfort. Tudo leva a crer que no céu, a esta hora, o grande São Luís Grignon de Montfort, aos pés de Nossa Senhora, esteja mostrando a ela essa cena, esteja sorrindo e pedindo a proteção dela para vós. Já vos foi dito com certeza, mas eu quero aqui repeti-lo na solenidade desse momento. Já vos foi dito com certeza que essa devoção a São Luís Grignon, a Nossa Senhora, não é uma devoção qualquer. Toda devoção é respeitável, toda devoção aprovada pela Igreja deve ser vista por nós com bons olhos, ela é útil e conduz a nosso bem. Mas esta devoção se destaca, entre muitas outras, pelo fato de ela ter sido inteiramente pensada por aquele que talvez seja o maior dentre os escritores sobre Nossa Senhora em todos os séculos, que foi São Luís Maria Grignon de Montfort, um santo missionário francês que viveu no século XVII. Ele era um homem simples, ele era um homem humilde, ele conseguiu com dificuldade os recursos para se ordenar sacerdote. E teve depois dificuldades ao longo de toda a sua vida, e as maiores dificuldades. Mas ele teve um êxito brilhante, e sobre isso eu quero vos dizer umas palavras. Ele foi destinado por Nossa Senhora, desde a infância, a ser um grande doutor da devoção a ela, um grande escritor da devoção a ela. Ele fez estudos especiais sobre esse assunto, escreveu esse tratado da verdadeira devoção, que é uma maravilha e uma obra-prima de cultura, de erudição, de pensamento profundo e, sobretudo, de fé ardente. E o pensamento que ele desenvolve é esse, que Nossa Senhora, por vontade de Deus, Nossa Senhora é medianeira de todas as graças, de maneira tal que todas as orações que todos os homens fazem por toda a terra só são agradáveis a Deus, porque esses homens rezam a Nossa Senhora e pedem a Nossa Senhora para que transmita as orações deles. Ela, ao transmitir, acrescenta o valor das orações dela. E por que as orações dela têm um valor incalculável? Por esta razão, então, as nossas orações voam. Seria um pouco como se nós imaginássemos uma bela, uma bela pétala de uma flor. Um pássaro, uma pétala de uma flor, por si, não pode voar. O vento pode colhê-la e pode levá-la para algum lugar. Mas assim que o vento morre, a pétala cai no chão. Ela não tem um voo próprio. Mas vocês imaginem que um pássaro lindíssimo, de penas de um colorido maravilhoso, de uma configuração admirável, com um bico que parece ouro, toma essa pétala e leva até o mais alto de um monte. E ali deposita, por exemplo, aos pés de uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a pétala pode tudo. Ela pode os maiores voos. Por quê? Não é porque ela voe ela. Não, o pássaro admirável tomou a pétala pelo bico e voou e depositou aos pés de uma imagem, por exemplo, do menino Jesus. E ali a pétala fica protegida pelos anjos. É assim a nossa oração. Nossa Senhora toma a nossa oração, ela. E porque ela é a ave incomparável, a ave perfeita, é a Virgem Imaculada, concebida sem pecado original, Mãe de Deus, que corredentora do gênero humano, aos pés da cruz, ela sofreu mais do que toda e qualquer mera criatura sofreu no mundo, vendo o filho dela morrer no modo dramático que os senhores conhecem. Por esta razão, ela tem o direito de ser recolhida por Deus. Então ela toma aquela oração e leva até Deus. Levou, está tudo resolvido. Os senhores me dirão, mas o culto dos santos, o culto a São João, a São Pedro, a Santo Antônio, não vale nada? Serve para nós pedirmos a Nossa Senhora. Isso é uma verdadeira cadeia. Uma cadeia de ouro que nos leva até Deus. O nosso anjo da guarda, um santo de nossa devoção, nós, porque temos rezado a ele, pede a Nossa Senhora por nós. Nossa Senhora recebe aquilo com boa vontade, com disposição materna, e encaminha então ela
ao divino filho dela. Esse é o grande voo. Esse é o grande trajeto que vai da mera oração dos meros homens à oração da Mãe de Deus. Pura criatura, ela não tem nada divino, é uma criatura humana, mas ela é Mãe de Deus. Para os senhores calcularem o valor desta mediação, os senhores tomem em conta que São Luís Grignon ensina que porque tudo quanto ela pede, ela obtém, o que nenhum anjo, não, todos os anjos dos santos do céu pedissem a Deus unidos, mas sem ser por intermédio dela, não obteriam. O que ela pede sozinha, ela obtém. É natural, é a mãe dele. Os senhores calculem que Nossa Senhora foi já concebida, quando ela foi concebida pela mãe dela, Santana, ela já foi concebida com a intenção de Deus de que ela fosse mãe do Messias, a mãe do Salvador do gênero humano. E ela foi livre do pecado original desde o primeiro instante do ser dela, de maneira que concebida em Santana, já naquele primeiro momento ela não teve pecado original nenhum, efeito nenhum. E ela nunca teve a menor imperfeição de sua vida espiritual até o momento de ela morrer e entregar a sua alma a Deus. Ela continuamente progrediu e progrediu do maior progresso que podia ser feito, de maneira que ela deu a Deus durante toda a sua vida uma alegria perfeita. A gente compreende que uma tal criatura Deus amasse de modo especial. E, por causa disso, Deus resolvesse encarnar-se nela, ser filho dela. Como é que se deu isto? Os senhores conhecem, e é quase supérfluo estar repetindo. Mas para reunir essas noções numa só noite, vale a pena dizer sobre isso uma palavra. Os senhores conhecem um fato maravilhoso. Ela estava rezando na casa do seu casto esposo, São José, e dela, e com certeza ela estava pensando sobre o Messias. E há até quem afirme que ela estava pensando como é que seria o Salvador prometido por Deus a Israel, e que devia nascer da raça de Davi. Ela era da raça de Davi. E ela com certeza estava pensando em quais seriam os traços físicos, em como seria. E no momento em que ela acabou de traçar o quadro moral e físico perfeito do Messias, aparece para ela um anjo, que a saúda, como os senhores sabem, e diz a ela que ela é amada, predileta do Altíssimo, e que ela vai ser a mãe de Deus. Ela ficou muito perturbada com essa saudação, porque na humildade dela, o que ela estava pedindo era ser escrava da mãe de Deus que viria, e da mãe do Messias. E vem o anjo e convida ela para ser a mãe do Messias. Abismada, o anjo teve aquelas palavras famosas: não temas, ó Maria, não ter medo, que Deus faria as coisas correrem perfeitamente, etc, etc. E perguntou se ela aceitava. E ela teve a resposta maravilhosa, em que o conceito de escrava aparece mais uma vez. Dizeis a escrava do Senhor, faça-me segundo a sua palavra. Naquele momento, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que estava no alto do céu presenciando a cena, naquele momento, o Divino Espírito Santo, puro Espírito, gerou castamente o menino Jesus dentro dela. E começou a gestação de Nosso Senhor e Nossa Senhora. Ela começou a gerar o corpo dele, a alma já estava posta e era ligada hipostaticamente à Santíssima Trindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O que significa que o menino Jesus formava com a segunda pessoa da Santíssima Trindade uma só pessoa. Então Deus passou a habitar nela. Mas pelo processo da gestação, o corpo dela ia dando sempre mais alguma coisa para constituir o corpo dele. A carne dele era a carne dela, o sangue dele era o sangue dela. E ela rezava incessantemente para ele, e ele conversava com ela. E ela era o trono e o palácio no qual habitava o Filho de Deus encarnado. A cada elemento físico que ela ia dando a ele,
Ela sabia. Não é como o comum das mães que não sabe. Ela conhecia tudo que se passava nela, porque ela era concebida sem pecado original. E então a formação de cada membro dele, por exemplo, cada olho, cada ouvido, ela ia pensando o que iria ver, o que queria sentir, o que queria ouvir, palavras de entusiasmo, mas também ofensas cruéis, brutalidades, atos de adoração magníficos. Toda a vida dele ia se desenrolando nos olhos dela, na medida em que ela ia gerando o corpo dele. Quando a geração esteve completa, era a noite de Natal. Maria, virgem antes do parto, foi virgem durante o parto e foi virgem depois do parto. De maneira que durante o processo de nascimento, por algum modo maravilhoso, milagroso, ele nasceu sem romper a virgindade da mãe. E em certo momento, estando na gruta, que gruta? Que catedral no mundo é comparável a essa gruta? Que palácio, que cidade, que país, que monumento comparável a essa gruta? Esta é a gruta. O resto é buraqueira dentro da... Então, ele nasceu, na gruta tinha apenas Nossa Senhora e São José. Nossa Senhora devia estar resplandecente de glória. E ele também. E vocês podem imaginar São José curvado de honra, de glória, de piedade, de adoração ao filho, de veneração à esposa. E o primeiro homem, tirado de Nossa Senhora, que era também criatura humana, a adorar o menino Jesus. E aí se põe uma cena em que eu gosto de pensar. Nossa Senhora, pela primeira vez, olhou para ele e com certeza os olhos se encontraram. Pela primeira vez, ele, com os olhos terrenos dele, viu a mãe admirava o que ele tinha feito para si. E ela viu o filho adorava o que ela tinha gerado. E se amaram de um amor como nunca ninguém tinha amado ninguém na terra. Eles, segundo os presépios, representam muito bem. Notem todos os presépios, ele está com os braços abertos. É para indicar a forma da cruz. Ele veio para ser crucificado. Veio para expiar por nós. E Nossa Senhora sabia disso. E quando o viu em forma de cruz, com certeza ela consentiu. Eu concordo, meu filho deve ser crucificado. Esse filho adorável, esse filho perfeito, esse filho a quem eu estou amando, como todas as mães juntas de todas as épocas não amariam seu filho único, esse filho eu entrego ao Padre Eterno como vítima. Quando chegar a vez de ele ser morto de uma morte crudelíssima, eu estarei aos pés dele, continuando a dizer ao Padre Eterno: eu vos dou meu filho, sacrificai-o, imolai-o para o bem dos homens. Os senhores compreendem quem é Nossa Senhora. E os senhores têm aí a razão pela qual é altamente desejável, é altamente louvável que os senhores se consagrem a Nossa Senhora tão completamente. O que quer dizer aí a escravidão? São Luís Grignon de Montfort explica bem. É fazer todas as vontades dela. Como é que nós conhecemos as vontades dela? Nós conhecemos as vontades dela seguindo, antes de mais nada, os mandamentos de Deus e da Igreja. O que é que Nossa Senhora quer de mim? Antes de tudo, que eu cumpra os mandamentos. Os mandamentos de Deus, os mandamentos da Igreja. Então, por amor a ela, eu vou seguir. Porque ela quer, eu me consagrei a ela, eu vou seguir. Mas ela que me deu a vocação, que me deu o chamado de ser escravo dela, ela me dará forças especiais, me dará graças especiais. E com isso, eu vencerei grandes batalhas. Mas eu observarei durante a minha vida inteira os mandamentos de Deus, os mandamentos da Igreja. Às vezes parece que não. Às vezes há situações na vida de um homem em que ele tem a impressão de que ele é um navio que foi abandonado no meio da tempestade. Porque as tentações, os problemas jogam o navio de todo lado. E parece que o navio vai a fundo. Quando a providência permite
que um navio seja entregue a essa tempestade, ela está abandonando o navio ou ela está dando uma honra ao navio? Ela está dando uma honra. Nas ocasiões difíceis não se julguem abandonados. Pensem o contrário. Eu estou convocado para uma grande batalha. É uma honra. Minha mãe, mãe de misericórdia, mãe de Jesus Cristo, meu Senhor, tende pena de mim e ajudai-me. Mas eu vou meter mãos à obra. E eu vou ensinar essa tempestade como são as coisas. São Luís Grignion de Montfort pensou assim. A vida dele teve obstáculos de toda ordem. Não é o momento de contar esses obstáculos aqui. Tenho a impressão de que foram contados aos senhores. Mas o fato concreto é o seguinte, é que ele, apesar desses obstáculos, ele se pôs a evangelizar e a ensinar a devoção à Nossa Senhora aos camponeses da zona da Vendée e da Bretanha na França. Mais ou menos uns 100 e tantos anos depois, estoura a Revolução Francesa. É a segunda revolução. A primeira foi o protestantismo, a segunda a Revolução Francesa e a terceira o comunismo. Bem, arrebentou essa revolução e a França inteira, amolecida, se entregou. Mas os filhos e netos dos camponeses evangelizados por São Luís Grignion se levantaram de armas na mão. E quando os revolucionários entraram para destruir as igrejas deles, para proibir o culto, etc., eles formaram uma das mais belas guerrilhas da história, chamada La Chonnerie. Era o fruto da devoção à Nossa Senhora. Isto é o que eu tinha a lhes dizer. Essas são as palavras, essas são as preces, esses são os votos que eu deposito reverente aos pés do presépio. Eu lhes aconselho a todos que antes de irem embora, vão lá diante do Santíssimo Sacramento, façam uma inclinação, rezem um instante, tem ali a imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, os senhores receberam um tão bonito medalhão, rezem diante dessa imagem um pouco e vão a presépio. E pensem, ali o menino Jesus começou a sua grande batalha. Cada um dos senhores, como escravo da Virgem, está começando sua grande batalha hoje. Peçam força a Nossa Senhora, fé, antes de tudo fé, fé católica, apostólica, romana intensa, que lhes dê a convicção do mal que há no pecado, a admiração do bem que existe na virtude, sobretudo a virtude que corre mais risco em vossa idade, que é a virtude da pureza. Pedir, então, firmeza nessa pureza, pedir coragem, pedir força para enfrentar esse mundo pagão. Os senhores serão dos gloriosos que desfilarão com os vencedores na hora em que se implantar o reino de Maria. Foi formado em direito, talvez um ano ou dois, não posso me lembrar bem, e estava sentindo necessidade de duas coisas que eu queria muito. Eu queria ganhar um bom dinheiro para poder dedicar-me completamente ao apostolado, não pensar em outra coisa. E, ao mesmo tempo, eu estava precisando de um muito bom livro de leitura espiritual. Então, eu fiz uma novena a Santa Teresinha do Menino Jesus, para ela me fazer encontrar um bom livro de vida espiritual, e, em segundo lugar, para ela me fazer ganhar esse dinheiro. Agora, como ganhar esse dinheiro? Eu só conhecia um meio de ganhar dinheiro sem trabalhar. Era ganhar um bilhete de loteria. Comprei um bilhete de loteria que dava uma quantia insignificante hoje, por causa da inflação, mas que naquele tempo era uma alta quantia, 400 cruzeiros. Não, 400 mil cruzeiros, cruzados. Bem, e pedi a Nossa Senhora também, a Santa Teresinha, por meio de Santa Teresinha, a Nossa Senhora, que me conseguisse um bom livro de orações, de piedade. Bem, e aqui na igreja, dessa igreja de Coração de Maria, mais ou menos onde tem essa farmácia hoje, havia antigamente uma muito boa livraria católica. E eu entrei na livraria e fui ver. E me lembro que tive em vista 2 livros. Um livro eu não me lembro bem qual era. E outro livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, etc. E então escrito em francês. O fato de ser escrito em francês já era uma atração para mim. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Minha vida.
O outro livro era um livro, não me lembro qual era, mas um livro conhecido. E eu fiquei na dúvida. Mas a parte gráfica do Tratado da Verdadeira Evolução, impresso em preto, em vermelho e não sei mais o que, todo muito bem arranjado, me atraiu. Eu acabei comprando. Fui com o livro para casa e comecei a ler. E quando eu comecei a ler, eu percebi que eu tinha encontrado o livro de minha vida. Eu li como se lê uma apostila de aula, uma coisa assim, como nem todos leem apostila de aula. Quer dizer, tomando notas, etc. Depois ainda compus uma ladainha a Nossa Senhora, que eu depois perdi. Compus uma ladainha a Nossa Senhora com as invocações que São Luís Grignon dá a ela, e eu até usava no bolso, mas depois não sei como eu perdi. Bem, e afinal, quando eu estava, nas primeiras páginas talvez, eu já resolvi que eu iria com o livro até o fim do caminho. O que São Luís Grignon quisesse eu faria. A certa altura eu vi essa ideia de consagração como escrava a Nossa Senhora, dando tudo quanto era meu a ela, etc, etc. Eu fiquei assim um pouco assim, esse escravo, mas é uma coisa estranha, escravo. No Brasil já havia escravos, antigamente, mas exatamente um tio meu era quem tinha libertado os escravos. Agora eu vou ficar escravo, como é esse negócio aqui? Achei a coisa esquisita, mas enfim, sendo para Nossa Senhora tudo, eu topo qualquer parada. Muito antes de chegar ao fim, eu já estava entusiasmadíssimo com o livro. No fim do livro tinha o método de fazer consagração e o texto da consagração. Então eu fiz o método com todo cuidado e depois executei, cumpri o método. Durante um certo número de dias, rezar uma oração Divino Espírito Santo, Vericriato, oração Nossa Senhora Ave Maria Estela, e depois rezar. Quando terminasse, era uma novena ou algo assim, quando terminasse isso, rezava a consagração. Mas para fazer isso com toda atenção, todo cuidado, inteiramente à vontade, eu fiz uma coisa que os senhores lhe reputarão singular. Eu resolvi não fazer isso em nenhuma igreja. Porque na igreja tem um que passa, tem outro que passa, eu queria estar inteiramente tranquilo. Então eu fiz a consagração no meu escritório, em casa, trancado e numa penumbra. E fiz a consagração com todo o empenho de minha alma, mas a partir daquilo, notem que eu tinha então naquele tempo, uns 22, 23 anos, graças a Nossa Senhora, até hoje, eu não faltei um dia só sem rezar a consagração, sem renovar a minha consagração. Por motivo de um desastre automóvel que eu sofri, uns 2 ou 3 dias eu fiquei meio fora de mim e não pude rezar a consagração. Logo que eu pude, eu retomei e continuei. Mas, graças a Nossa Senhora, por culpa minha, jamais eu deixei de rezar essa consagração. Meu ideal seria que na hora de minha morte eu pudesse morrer rezando a consagração. Era propriamente o que eu queria. Rezemos para que seja assim. Que seja assim para mim, que seja assim para cada um dos senhores.